Criançada, tudo bem? Aqui é a tia Raquel e nós vamos para mais uma aula da EBD Online Infantil. Hoje nós veremos uma história bem bonita contada pelo próprio Jesus. Jesus, ele disse que ele é o bom pastor. Como assim, Raquel? Vamos ver agora comigo. Jesus disse que assim como um bom pastor cuida bem das suas ovelhas, ele cuida muito bem de cada um de nós. No Oriente Médio, a figura do pastor cuidando de seu rebanho é uma figura comum. Até hoje você pode ver pastores andando à frente do seu rebanho, conduzindo-o ao seu destino. Uma figura bem típica, de trajes longos, turbante na cabeça e cajado na mão, é o pastor de ovelhas. Antes de o sol raiar, o pastor se levanta e, rapidinho, no frescor dos primeiros raios, se dirige ao aprisco. Chegando lá, abre a porta e vai logo cumprimentando suas ovelhas. Malhada, felpuda, chispas, como estão vocês, minhas queridas? Logo ele sai na frente e elas o seguem confiantes rumo ao pasto. Jesus pega a figura do pastor, conhecida de todos, e faz várias comparações muito interessantes. A primeira comparação é o que entra pela porta. Como assim? É isso mesmo, o que entra pela porta. Deixe-me explicar um pouquinho. As ovelhas dormem num curral, bem rústico e simples, chamado de aprisco. Este aprisco tem uma cerca, uma choupana e uma porta de entrada. Jesus faz esta comparação. O que entra pela porta é pastor. É assim que faz todos os dias quando busca as ovelhas e quando as deixa de tardinha. O ladrão não faz isso. Entra pelos fundos para não ser visto, pula a cerca e faz tudo às escondidas. A segunda comparação é: o pastor as chama pelo nome e elas reconhecem a sua voz. Dizem que uma das coisas mais bonitas de se ver é quando os rebanhos, depois de se juntarem perto de um riacho ou poço, seguem sua jornada. Na hora de ir embora, o pastor as chamam: venham, minhas queridas. E cada ovelha do seu rebanho o segue imediatamente. Impressionante! Elas não se confundem, não precisam de vara, cajado, cutucadas, nada. Elas seguem o mestre assim que os escutam. Elas são sensíveis à voz do pastor. Se um outro pastor chama e insiste, elas continuam nas delas, não reagem. Jesus estava falando que o seu rebanho, seus seguidores, reconhecem sua voz e obedecem imediatamente. No meio de tantas vozes, elas não se confundem, seguem apenas o mestre e não seguem a estranhos. Jesus disse mais, que ele conhece cada ovelha e a chama pelo nome. A próxima comparação é que o pastor segue adiante do seu rebanho. Ele é o exemplo, o guia. Ele não coloca as ovelhas em risco ou situações que ele mesmo não tenha passado. Podemos fazer como Jesus faz. Este é o caminho certo. Na mesma linha, Jesus falou que é a porta da entrada pelas quais as ovelhas têm que passar. Ninguém chega a Deus, Pai,
se não passar pela porta que é Jesus. Jesus continuou: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Depois, Jesus faz a comparação entre o bem e o mal, entre o divino e o maligno. Falando do diabo e dos inimigos, aliados do diabo, às vezes sem saber, ele diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Este é um bom resumo do que o inimigo das almas faz: destruir, tirar e, se puder, matar. Em contraste com o ladrão, temos o bom pastor. Não só o pastor, mas o bom pastor. Jesus disse com todas as letras: eu sou o bom pastor. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor verdadeiro não é como o assalariado ou o mercenário que na hora do perigo larga tudo e foge. Quando o lobo vem, o mercenário fica com medo e abandona as ovelhas. Não tem amor pelas ovelhas. A única coisa que lhe interessa é o salário no fim da jornada. Jesus continua: eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. A essa altura, ele estava profetizando e anunciando que tipo de morte ele teria. Morte horrível, para poder salvar a humanidade. E continuou: eu dou a minha vida por minha livre e espontânea vontade, para depois retomá-la. Meu Pai me deu esta autoridade. Agora estava falando da ressurreição. Jesus sabia de antemão que a morte, o inimigo da vida humana, não tinha a palavra final. Podemos ter esperança. A vida vencerá. Então, Jesus, ele é o bom pastor, ele cuida de nós. Talvez você esteja enfrentando algum problema e não sabe como resolver. Saiba que, assim como um pastor cuida das ovelhas, Jesus cuida de mim e de você. Vamos orar, pedindo ao Senhor que esteja sempre ao nosso lado? Querido Deus e amado Pai, hoje nós aprendemos que o Senhor é o nosso bom pastor. Nos guie a cada dia pelo caminho da verdade, que possamos a cada dia escolher a Tua vontade para nós. Continue cuidando de nós, livrando-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Eu estou muito feliz. Um grande abraço e até domingo que vem.